Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos estudar hoje o capítulo 20 de 1 Reis. É mais um episódio na vida de Israel, esse reino do norte, e na vida também do perverso rei Acabe e da sua mulher Jezabel. Nós estudamos os capítulos 18, 19, fatos muito interessantes que aconteceram, e desde o momento quando Deus fala para Elias apresentar-se diante de Acabe, depois de 3 anos e 6 meses de seca, e Elias já havia sido procurado em todos os locais, até fora de Israel, e quando Elias se apresenta diante de Acabe e que manda reunir os 450 profetas de Baal e os 400 de Ácera lá no Monte Carmelo, e ali é feito aquele desafio, e os profetas de Baal não conseguem provar que eles têm algum poder, que Baal é alguma coisa. E Elias ali mostrando que o Deus que ele servia é um Deus verdadeiro, é um Deus que pode, muito diferente do Deus de Jezabel, que dizia que era Deus sobre o sol, sobre a lua, sobre o fogo. E quando chega nesse momento desse desafio, ele não consegue provar nada. E o povo, mesmo que não aceita Deus como verdadeiro, mas eles fazem a declaração de que só o Senhor é Deus. E nesta feita, quando Acabe volta para a sua casa, está no último versículo do capítulo 19, dizendo que Elias ele percorre Acabe, vai à frente, até Jezreel, e uma distância de mais de 40 quilômetros, tempo suficiente para que Acabe, olhando para aquele homem de Deus, pudesse ter um novo entendimento, pudesse refazer, pudesse repensar as suas atitudes. Mas o que ocorre é algo diferente. Quando ele chega na sua casa, ao invés de ser um pacificador, ao invés de ser uma pessoa que dissesse que tinha dito para dissesse para a sua esposa de que o Senhor realmente era Deus, mostrasse os milagres que o Senhor operou através do fogo que ele mandou e queimou aquele altar, e através também da chuva e de muitas outras coisas que o Senhor fez, ele chega ali, ele incendeia essa mulher. E essa mulher, ela faz um juramento dizendo que mataria aquele servo de Deus, da mesma forma que ela matou muitos outros profetas, outros servos de Deus. E nisso, Elias ele foge, ele vai até o Monte Horebe, e ele fica ali ele fala com o Senhor, e o Senhor manda ele retornar e manda ele ungir Eliseu no seu lugar, Azael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel. E assim nós vamos começar o capítulo 20, e sabendo que esses dois reis que nós vamos falar, tanto o rei da Síria como o rei de Israel, são homens que estão condenados à morte, porque o Senhor já havia mandado ungir outros no seu lugar. Já no caso de Elias, o seu ministério perdura ainda por cerca de 12 anos para frente. Mas esses dois homens foram homens condenados à morte, porque são homens rebeldes, homens adoradores de Deus estranhos, homens que não aceitaram o verdadeiro Deus. Vamos para o texto. O versículo 1 do capítulo 20 diz: E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros, e subiu e cercou Samaria e pelejou contra elas. Ou seja, milhares de soldados sírios e mais 32 reis vassalos
que Ben-Hadad, rei da Síria, contratou, convocou para que pudesse atacar a nação de Israel. Nós temos que entender que, a esta altura, Israel era uma nação fragilizada, era uma nação acabada. Quando nós olhamos lá para 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 17, em uma só guerra contra Judá, Israel perdeu 500.000 soldados. Teve outras guerras e ele foi se apequenando. E nós vamos verificar, lá no versículo 15 desse mesmo capítulo, que Israel está dispondo tão somente de 7.000 soldados para lutar contra o poderoso e contra milhares de soldados da Síria e contra esses 32 reis. Então ele está, esse homem que perseguiu implacavelmente os profetas, que perseguiu o povo de Deus, ele está numa situação bem fragilizada. Ele matou, ele perseguiu os profetas, ele está numa situação muito difícil. E o que nós vemos aqui é o maior ameaçando o menor, aquele que não tem força, não tem poder nenhum para resistir. Essa é a condição de Israel. E nessa condição, Ben-Hadad, ele invadiu Israel e foi até a capital, e ele cercou Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme a tua palavra, ó rei meu, eu sou teu e tudo quanto tenho é teu. Nós vemos a condição de um homem que, para cima dos homens de Deus, ele era grande, ele podia tudo. Ele e Jezabel, eles podiam tudo. Mas quando vem essa força muito grande contra ele, ele rapidinho, ele se humilha, ele se coloca de uma forma assim, muito covarde, dizendo: olha, tudo que eu tenho, minhas mulheres, meus filhos, meu ouro, minha prata, tudo que eu tenho é teu. E foi tão fácil a capitulação desse rei de Israel, de Acabe, diante de Ben-Hadad, que está no versículo 5, e tornaram a vir os mensageiros, disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros, disseram: tu me has de dar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e teus filhos. Todavia, amanhã a essas horas enviarei os meus servos a ti, e estes esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus servos, e há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e os levarão. Foi muito fácil a capitulação, muito rápido e sem reação nenhuma, que o rei da Síria ele resolve agora aumentar a exigência. Ele está dizendo: olha, em 24 horas eu vou enviar os meus oficiais, os meus homens, e eles vão esquadrinhar agora a sua casa. Tudo que tiver de precioso, na sua casa, na casa dos seus oficiais, onde quer que for em Israel, eles vão trazer a mim, suas mulheres, seus filhos, ouro, prata, tudo que tiver, eu agora quero. Ou seja, ele redobrou agora a exigência, porque o rei de Israel foi realmente muito fácil. Ele capitulou imediatamente diante do poderio do rei da Síria. Ele não tinha mais nada o que fazer, ele não contava com o Deus verdadeiro, ele não tinha nada com o Deus verdadeiro, embora ele já havia visto os milagres, os grandes feitos, ele conhecia tudo que Deus fez, desde quando Deus tirou o povo lá do Egito, em todo o deserto, e os milagres que Elias fez diante dele, mas isso para ele não era nada, porque ele não tinha comunhão nenhuma com Deus verdadeiro. E sendo assim, não restava para ele outra saída a não ser capitular, a não ser ceder e prometer: olha, tudo que eu tenho é seu, minhas mulheres, meus filhos, meu ouro, minha prata. E nesse momento, Ben-Hadad, ele dobra agora as exigências. E no versículo 7 diz: então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, os meus filhos, e a minha prata e o meu ouro, e não lhe os neguei.
E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes deu ouvido, nem concitais. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei, porém isso não posso fazer. E voltaram os mensageiros e levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiro dizendo: assim me faça ou façam os deuses o que bem quiserem, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Nós estamos vendo aqui dois homens que realmente não conheciam Deus. Ben-Hadad, ele está prevalecendo porque ele tem um grande poderio militar. E naquela tradição, quem era o mais forte é porque os seus deuses eram realmente os mais fortes. Ele está dizendo aqui: me faça os deuses outro tanto, se amanhã, a essa hora, se eu não destruir completamente Samaria, se sobrar em Samaria algum lugar que possa colocar pelo menos mais um pé dos soldados, dos meus soldados. E essa é a situação de Israel nesse momento. E no versículo 11 diz: porém o rei de Israel respondeu, diz-lhe: não se gabe quem cinge das armas como aquele que descinge. E sucedeu que, ouvindo ele essa palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. E a posição de Acabe aqui nesse momento não é uma posição de alguém que confia, de alguém que acredita, de alguém que tem o Deus de Jacó por socorro, como era o caso de Davi. Davi estava numa situação assim de total desvantagem diante de Golias, diante daquele grande gigante. E aquele gigante ali com espada, com vara-paus, com tudo, com aquele grande escudo. E Davi, um garoto sem nada na mão, somente com aquelas 5 pedrinhas, com aquela funda. E Davi confiava no Senhor Deus. Davi olha para aquele gigante e diz: olha, você vem contra mim com espada, com vara-paus, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas essa não é a situação de Acabe. Acabe não tinha nenhuma intimidade com Deus, ele não tinha nada a ver com Deus. Embora ele conhecia Deus, mas ele não tinha nenhuma afinidade com Deus. E agora ele está aqui, meio dando a de João sem braço, tentando intimidar Ben-Hadad, o rei da Síria, com aquilo que ele não tem. Dizendo: olha, você está cantando vitória antes da hora e está desafiando sem ter com que desafiar. E o versículo 12 diz: sucedeu que, ouvindo essas palavras, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, esse é o versículo 13, eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Uma situação aqui muito importante, Deus se dirigindo a um homem ímpio, a um homem rebelde, a um rebelde, a um homem que não tinha compromisso nenhum com Deus. Deus procurando o rebelde. Da mesma forma que Deus procurou Adão, procurou Zaqueu, que procurou Paulo quando ele ia atacar o povo de Deus, Deus agora está procurando esse homem, dando uma oportunidade para que ele pudesse realmente ter uma experiência verdadeira com Deus verdadeiro. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Deus agiria para que Acabe, mais uma vez, tivesse essa experiência e soubesse que Deus era o Senhor. Deus agindo em favor do rebelde. Todo esse capítulo 20, nós vamos ver aqui a benevolência, a misericórdia do Senhor em favor de um povo, em favor de uma nação rebelde, em favor de um homem rebelde, em favor de um homem que sempre ignorou o verdadeiro Deus. E Deus está dizendo aqui: olha, eu vou agir.
você está vendo essa multidão incalculável, você só tem 7.000 soldados. Você não é páreo nenhum para essa grande multidão. Mas eu vou agir, eu vou entregar nas suas mãos, eu vou entregar nas suas mãos milhares. Nós vamos ver lá na frente que nós vamos entender que a Síria tem aqui em torno de 127.000 lutando contra Israel. E o Senhor está dizendo, olha, eu vou vencer, eu vou entregar nas suas mãos mais de 127.000 soldados, para que você saiba que eu sou o Senhor. A finalidade do Senhor é tornar o seu nome conhecido, dizer, eu sou o Senhor, eu comando, eu sou acima de todas as coisas. E Acabe, e disse Acabe, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse, quem começará a peleja? E o profeta disse, é você que vai começar. A coisa interessante aqui é que Deus está substituindo aqui os comandantes, aqueles homens experientes na guerra, por 232 jovens, no lugar dos grandes guerreiros, porque Deus não queria demonstrar que aqueles homens ganhou porque aqueles homens eram guerreiros. Então, aqueles homens foram tirados do front, da frente da batalha, e foi colocado aqueles jovens ali. E quem começará a peleja primeiro? O profeta disse para Acabe, é você, porque quem mais estava com medo era Acabe. Acabe, a essa altura, ele preferia enviar outro no seu lugar, mas aqui Deus está mandando que fosse enviado os soldados, aqueles jovens, e que ele fosse à frente, porque ele era o homem que tinha mais medo. Então contou os moços das províncias, e foram 232, e depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000, ou seja, 232 jovens, e o resto soldados que sobraram dessas guerras que aconteceram anteriormente. Israel estava acabado, fragilizado, por causa dos seus pecados, por causa das suas rebeliões contra Deus. Só numa guerra contra Judá, ele tinha 800.000 soldados, perdeu 500.000 soldados. E essa situação de Israel, diante dessa guerra contra a Síria, mas nós vemos o espírito de rebelião. Esse homem, de forma alguma, ele nunca se rendeu ao poder de Deus, não se rendeu e não vai se render. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, e eles, os reis, e 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou espias que lhes deram aviso, dizendo, saíram de Samaria uns homens. E ele disse, ainda que para a paz saíssem, tomai os vivos, ainda que a peleja, assim tomai os vivos. Nós vemos aqui a arrogância, a prepotência, a soberba, a confiança de Ben-Hadad, esse rei sírio, quando viu que aqueles 232 jovens saíram, e disse, olha, se eles saíram para pedir paz, vocês peguem os vivos. Se eles saíram para a guerra, peguem os vivos também. Ele tinha plena certeza do grande poderio dele, porque ele não conhecia o Deus verdadeiro. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que o seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram. Então Israel o perseguiu, para Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse, vai, esforça-te, atenta, e olha, o que há de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo aberto, e por certo venceremos, se não somos mais fortes do que eles. Se não veremos, se não somos mais fortes do que eles. Então, ele está dizendo que, no decurso de prazo de 1 ano, Ben-Hadad atacaria Israel novamente, e a conclusão que eles chegaram é que o Deus de Israel
era um Deus dos montes. Samaria estava no Monte Alto. Israel era um país que era cheio de montes. Então, eles chegaram à conclusão de que o Deus de Israel era o Deus dos montes. E aí eles tomam essa decisão de que eles deveriam atacar agora na planície, né, no vale, para que eles pudessem vencer, porque o Deus de Israel não teria condições de vencer se fosse em um local plano. E no versículo 26 diz: sucedeu que, passado o ano, Ben-Hadad passou revistas dos sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. A Feca era um local plano. Também os filhos de Israel se passou a revista e, providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios encheram a terra. Isso dá a demonstração da fragilidade de Israel diante do grande exército sírios. Israel parecia assim dois pequenos rebanhos de cabra, enquanto os sírios enchiam toda a terra. E chegou o homem de Deus, falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Nós vemos sempre os homens de Deus. Nós vamos ver nesse capítulo sempre falando: o profeta é o homem de Deus, sempre a voz de Deus, sempre Deus agindo, sempre Deus falando, sempre Deus sendo benevolente, sempre Deus tentando alcançar o rebelde. E vamos verificar também sempre uma resistência do rebelde para com a misericórdia do Senhor. E o Senhor está agindo novamente: olha, vou entregar novamente essa grande multidão, para que saibas, tanto ele quanto o rei da Síria, que eu sou o Senhor, que existe só um Deus verdadeiro. E 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos filhos 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para a Feca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu, viu a cidade escondendo-se de câmara em câmara. Então lhe disse os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos nas costas e cordas nas cabeças e saiamos ao Israel. Pode ser que ele poupe a vida. Então nós vemos aqui que Deus destruiu, num só dia, 127.000 soldados. Novamente, aqui foi recolocado o mesmo total de soldados que tinha lá atrás. Então, 127 com 127 vai dar 254.000 soldados que foram mortos, para que eles soubessem, tanto Acabe quanto o rei da Síria, soubessem que o Senhor é Deus, que não existe outro Deus, além do Deus verdadeiro, aquele Deus que criou os céus e a terra. E o versículo 31 está dizendo: então lhes disseram os servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos nas costas e cordas na cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Os seus oficiais estão aqui sugerindo que todos eles, inclusive o rei, colocasse uma corda no pescoço, pano de saco, e que fosse em direção a Acabe. É incrível a gente ver como Deus agiu. Acabe, um homem sem poder algum. E aqui esse grande rei, depois de perder milhares de soldados, está colocando corda no pescoço para ir em direção a Acabe. Mas Acabe, ele não vai acreditar essa grande vitória a Deus, de forma alguma. Ele vai continuar na sua rebelião, na sua estupidez, na sua insensatez, na sua soberba, achando que foi ele que fez alguma coisa. Então vestiram sacos e amarraram cordas no pescoço e foram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive, é meu irmão. É meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio e apressaram-se a apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele
ele o fez subir ao carro. Nós estamos vendo aqui Acabe fazendo uma aliança com aquele que Deus havia determinado que tinha que tirar a vida dele. Aquele que Deus chamou inimigo, Acabe aqui está chamando de irmão. Acabe realmente não muda. Ele vai até o fim, ele vai até ser destruído, mas ele não muda, ele não terá compromisso com o Senhor, ele não sabe, ele não quer saber quem é o Senhor. Nós vemos a diferença entre Abraão, quando o rei de Sodoma propôs uma aliança com ele, ele falou, não, eu jurei ao Senhor dos céus e da terra, a aliança de Abraão. Ele disse, tem uma aliança com o Senhor dos céus e da terra. É que nós estamos vendo o rebelde Acabe, depois de tudo que Deus fez, depois de todas as oportunidades que Deus tem dado, que Deus deu a esse rebelde rei, mas ele não faz aliança com o Senhor, ele não volta atrás, ele não busca o Senhor, ele não cede, mas ele está aqui fazendo aliança com aquele que o Senhor chamou de inimigo. O final do versículo 34, e fez ele aliança e o deixou ir. Versículo 35, então dos homens, dos filhos dos profetas, disse a seu companheiro, por ordem do Senhor, esmurra-me, e o homem recusou feri-lo. Note a importância desse versículo. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor, o Senhor ordenou, esmurra-me, e o homem recusou feri-lo. E ele disse, por que não obedecesse à voz do Senhor, que mandou ferir aquele profeta? Eis que, te afastando de mim, o leão te ferirá. E quando ele se afastou, o leão encontrou e o feriu. Aquele profeta era a boca de Deus, Deus falando. E a intenção daquele profeta, que deveria se apresentar a Acabe, ele ia apresentar como um soldado machucado, como um soldado ferido. E ali ele foi ferido depois por um outro, ele vai colocar roupa de rasgada, cinza na cabeça, e dessa forma ele conseguirá, na condição de um soldado ferido, ele conseguirá ser recebido por Acabe. Não sendo assim, ele não seria recebido. Depois encontrou outro homem e disse-lhe, ora, fere-me, e aquele homem deu-lhe um golpe ferindo. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinzas sobre os seus olhos. Sucedeu que, passando o rei, gritou ele ao rei, dizendo, teu servo estava no meio da peleja. Ou seja, ele se colocou como um soldado, embora ele profeta. Quando outro soldado me trouxe um prisioneiro e disse, guarda-me esse homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagará um talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse, essa é a tua sentença, tu mesmo pronunciaste, não há o que discutir. Segundo Acabe, ela não tem que discutir. Você já pronunciou a sua sentença. Ele foi embora, você deixou ele escapar, é a sua vida por causa da vida dele. E então, está no versículo 40, 41. Então ele se apresentou, apressou e tirou a cinza de sobre o seu rosto, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, Deus havia colocado bem-avedade para que fosse morto. A tua vida será em lugar da vida da sua vida, e o teu povo em lugar de seu povo. E foi o rei de Israel para sua casa, desgostoso, indignado, revoltado. Esse homem chega a Samaria e Deus está colocando aqui para Acabe, olha, você soltou aquele homem que eu tinha designado para ser morto. Aquele homem era inimigo de Deus, aquele homem era adorador de Deus estranho, aquele homem atacou uma nação que ele não deveria atacar, e você fez aliança com esse homem, agora você vai ser morto no lugar dele. E o que vai acontecer lá no capítulo 22, esse rei com seus soldados aqui vai tirar a vida de Acabe. Esse Acabe, ele nunca mudou,
e ele seguiu até o fim. E ele e a sua mulher serão mortos, serão destruídos. Israel perderá a batalha. O que nós podemos ver nesse estudo? A justiça de Deus, ela será percebida aqui. Ela tem sido percebida em toda a trajetória de Israel. Em todos os momentos ela tem sido percebida, mas ela se fará na plenitude lá no inferno. É muito triste a situação dessa nação. Quando nós vemos aqui, ele tem 7.000 soldados, numa situação humilhante diante de outras nações, eles que foram chamados para serem cabeças, hoje eles aqui estão sendo cauda, eles estão numa situação aqui, vivendo tão somente pela longanimidade de Deus, pela misericórdia de Deus. E não vale a pena nós nos folgarmos diante da bondade, diante da misericórdia do Senhor, porque Deus, ele não tem o culpado por inocente. O homem, ele vai chegar ao momento que ele vai pagar pelos seus pecados. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 1, diz o homem que muitas vezes é repreendido, ele endurece a sua cerviz, ele será quebrantado, ou seja, ele será destruído de repente, sem que haja cura. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos repensar as nossas vidas e não persistir no erro, e assumirmos um compromisso com o Senhor enquanto é tempo. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, como sempre, oportuna esta palavra, e que nós possamos abraçar a oportunidade de vivermos o projeto de Deus para as nossas vidas, porque está claro no contexto que a vida ela é um mandato a ser confirmado ou a ser revogado, como procuramos difundir essa escola bíblica dominical nas redes sociais com esse título. A vida, um mandato a ser confirmado ou revogado. E claro que confirmado ou revogado da parte de Deus, de acordo com a nossa resposta, por graça. Infelizmente, a maioria das pessoas são como Acabe, que diante da concessão da existência da parte de Deus para cumprir seu propósito, as pessoas passam a usar a vida não como uma concessão de Deus, mas elas passam a usar a vida de forma a se rebelar contra ele, e ela é revogada, quer seja porque a pessoa tem seus dias cortados, muitas vezes, em grande parte, a quantidade de dias, de anos da pessoa é muitas vezes diminuída, e ainda que ela chegue a uma longevidade, mas ela teve esse mandato também revogado, porque essa longevidade que pode acontecer com o ímpio, ela aconteceu à margem do propósito de Deus. Isso não é vida, isso é vegetar. Né? E o pior de tudo, a revogação desse mandato da existência em a pessoa entrando na eternidade sem salvação. Muito bem, vamos às participações. Pode colaborar aí, Bia, colocando as manifestações no chat de perguntas ou participações? Tem 3 comentários. Acredito que essa autoconfiança que Acabe demonstra é uma característica que tem que não põe sua confiança em Deus, diferente de Davi, que lutava em nome do Senhor, sabendo que sua força vinha do Senhor. Tem mais uma. Para que saibam que o Senhor é único, na perda de Ben-Hadad e no livramento de Israel, o evangelho pregado em toda a história, em todas as circunstâncias. Tem mais 2. Nós vemos essas histórias bíblicas e, por vezes, nosso ego nos faz pensar que aquela situação agiríamos diferente. Mas no nosso cotidiano, em situações corriqueiras, fazemos alianças com quem é inimigo do Senhor. Contrariamos o que diz sua palavra, que o Senhor Jesus cria em nós essa consciência diária. Obedecer a Deus é sinal de compromisso, comunhão e rendição ao poderoso Deus. Acabe, como sempre, achava que podia desobedecer sem que nada pudesse acontecer à sua vida. Mas quem anda fora da vontade de Deus encontra a morte. Obedecer traz vida em abundância.
Muito bem. Enquanto alguém não comenta, eu gostaria apenas de reforçar nosso comprometimento com a retransmissão da palavra, do ensino da palavra de Deus. Isso é uma repercussão, é uma fluência natural dos salvos, o compromisso de retransmitir. Então, você imagina, às vezes, quando alguém está terminando uma faculdade e ele precisa estagiar. E ele vai a determinados lugares, escolas, né, para que lhe deem a oportunidade de se pronunciar, de falar, cumprindo aquele objetivo. Então, de igual modo, sobre nós está a responsabilidade de não ficar só conosco aquilo que foi dado. Não é tão difícil assim, você, por exemplo, no contexto da família, das pessoas próximas, se programar para esse compromisso de retransmissão. E até mesmo com as pessoas que você confia, pode até falar, olha, é porque eu pertenço ao ministério onde existe o compromisso de repassar aquilo que nós temos aprendido nos nossos cultos. E você me dá aí 5 minutos para que eu possa dirigir uma palavra dentro daquilo que eu aprendi, porque a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso. E isso vai acontecer te edificando e edificando os outros, como Paulo coloca para Timóteo, fazendo estas coisas, salvarás a ti e aos outros. Então, é muito importante que, assim como o aluno, o universitário, a pessoa que está numa estrutura escolar, entende que ele não pode apenas receber a ministração, os estudos em sala de aula e encerrar ali, porque se isso for feito, aquilo se perderá. Aquilo que não é exercitado se perde, né? Então, é muito importante que todos os irmãos estejam envolvidos. Compreendo? Nem todas as pessoas têm a habilidade de falar, mas, de alguma forma, se envolva, né, com as pessoas que estão fazendo, pode até chamar alguém que ministre na sua casa, dentre os irmãos do nosso ministério, que estão comprometidos com esse projeto da IDB Canangolândia, livro por livro, capítulo por capítulo. Não pode ser uma pessoa alheia, porque tivemos, inclusive, reveses no nosso ministério com alienígenas, né, entrando sorrateiramente no nosso ministério e prejudicando terrivelmente nosso trabalho. Isso não tem muito tempo. Mas, enfim, pessoas que sejam do nosso ministério, né, que estejam comprometidos com esse projeto local, você pode se envolver para que você viva a retransmissão desta palavra ministrada nos nossos cultos, nas escolas, no espaço da palavra, na quinta-feira. Não querendo alongar muito, mas nós estamos muito preocupados porque, nesses dias, mais do que nunca, há uma negligência com relação a 2 aspectos: ao culto a Deus, a comunhão, melhor dizendo, né? Ao convívio cristão, a comunhão, a relação, o relacionamento cristão, e, depois desse, consequentemente, um descaso para com o serviço. As 2 coisas são dedo e unha. E quando você analisa esses fatos que são verídicos, você está dentro desse contexto. O problema de Israel foi exatamente isso: negligenciou a relação, o relacionamento verdadeiro com Deus. Isso fez com que as influências externas se agigantassem e eles passassem a viver para si e não para o serviço, para Deus, né? Então, ninguém está seguro, nenhum crente está seguro se ele não está verdadeiramente envolvido na comunhão, no relacionamento com Deus através do convívio com o seu povo, e se ele não está, de alguma forma, participando do serviço. Eu digo de alguma forma porque nós temos que compreender a peculiaridade de cada um. Cada um expressa da forma como Deus lhe aprouver a sua participação. Então, isso é muito importante, que esta palavra que está sendo ministrada seja repassada e que todos estejam, de alguma forma, envolvidos no repasse desta palavra. Tem alguém com comentários aí? Alguém colocou mais participação no chat? Ou algum irmão quer a palavra para fazer pergunta antes de encerrarmos?
Não Ou tem mais mesmo... comentário. Muito bem, então, que Deus possa continuar falando aos nossos corações. À noite, o culto será nesse novo horário, às 19 horas, tanto online quanto presencial. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelos momentos passados aqui. Meu muito obrigado a todos que estão conosco nesta manhã, e não se esqueça de participar e de influenciar outras pessoas para que estejam conosco também às 19 horas. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos pelos momentos que o Senhor nos concedeu de comunhão, de edificação na Tua palavra, que nos aproxima cada vez mais de Ti, que nos aproxima cada vez mais do Teu caráter, do Teu ser. Queremos pedir, Senhor amado, para que sejamos cada vez mais cheios desta palavra e que, consequentemente, vivamos uma vida de adoração autêntica, que é o serviço, que é a vida de trabalho aprazível aos Teus olhos. Prospera todo esse domingo no coração de cada um dos salvos, a nível geral do Evangelho, independente da placa denominacional. Prospera à noite a ministração da Tua palavra, Senhor amado, e conceda a todos nós, Teus santos, a graça de uma participação verdadeira no serviço que foi confiado a nós, foi confiado aos salvos. Que a IDB Canangolândia, juntamente com todos os demais ministérios sérios, possa ter uma participação substancial e, sobretudo, aprovada por Ti, no contexto da adoração, do serviço, da comunicação da Tua salvação para esta geração. É o que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja com todos os santos aqui em toda a terra e todos digam amém. Deus abençoe.